Olá, muito bom dia, povo abençoado. Pastor Valdemir Matos aqui em mais uma edição do nosso Café da Verdade. Manhã esta de domingo, hoje, 9 de agosto de 2026. Quero deixar para a nossa reflexão aqui o Evangelho que escreveu o apóstolo Mateus, o capítulo 13, o versículo 28, assim está escrito. Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Louvado e engrandecido seja o Senhor, nosso Deus, o Criador do céu e da terra, a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Manhã de domingo, uma nuvem passageira aqui, deu uma pequena neblina, mas o sol já está brilhando. Voltamos agora há pouco da nossa consagração no templo da Assembleia de Deus, Templo da Graça. De lá fomos até o nosso pomar, fizemos ali uma colheita bem generosa de batata doce, para a glória de Deus. E já estamos aqui nesse momento, na nossa, mais uma edição do nosso Café da Verdade. Aqui o mestre amado, no relato do apóstolo Mateus, ele fala mais uma vez por parábola. Agora aqui na ocasião, a parábola do joio, né, e do trigo. Não lemos os versículos 24 até o versículo 27, né, já começamos do 28, mas relata que houve um diálogo ali de Jesus com aquela multidão que ali estava, quando ele disse que um dono de um campo, ele havia plantado o joio, aliás o trigo, e de repente também nasceu ali o joio. E de repente os seus servos chegam para o Senhor e o indagam se ele havia plantado apenas trigo, como veio a dar o joio? E com isso ele diz que um inimigo foi lá, enquanto os homens dormiam, ele plantou o joio no meio do trigo. E ambos cresceram. Um pouquinho anteriormente, eles falam do fruto, porque quando estão crescendo juntos, o joio e o trigo, há uma grande semelhança. Tem que ter realmente um olhar bastante técnico e clínico para que possa perceber. Os demais só conseguem ser percebidos quando eles começam a florescer, porque o joio não dá fruto. O joio é apenas uma imitação, mas não frutifica. Já o trigo, ele frutifica e serve como alimento. Porém, os homens disseram: quer que nós vamos até lá e arranquemos o joio? Ele disse: não, deixai crescer juntos, pois na hora da ceifa, da colheita, eu darei ordem aos ceifeiros, ou seja, quem dá ordem é o Senhor Jesus Cristo. Esta ordem para arrancar não é do pastor, não é do presbítero,
não é do obreiro, mas é do Senhor Jesus Cristo. Precisam crescer juntos. E naquele dia, quem dará ordem para ser arrancado vai ser o Senhor Jesus Cristo. Por isso, não nos apressemos em tentar tirar do nosso meio aqueles que não produzem frutos, mas deixai-os crescer junto conosco, para que naquele grande dia, o Senhor da seara, Ele possa ordenar os ceifeiros para recolher primeiro o joio, atar em feixe, para que sejam queimados. Porém, o trigo vai ser guardado no depósito do Senhor, no celeiro do Senhor. Até lá, possamos entender esta parábola do joio. Pois ele fala da igreja e daqueles que estão na igreja, mas que de fato não são igreja, estão ali apenas para atrapalhar o trabalho. Estão ali apenas para dividir as ovelhas, para tentar causar a divisão, a discórdia, a porfia entre os irmãos. Como disse o apóstolo Paulo ao escrever a primeira epístola de Coríntios, capítulo 11, ele vai, no momento em que a igreja está vivendo um momento de divisão, ele diz que era mista que isso acontecesse, para que fossem revelados os filhos de Deus e os filhos das trevas. Então, quem é trigo, quem é joio. Mas não cabe a nós arrancar nenhum e nem outro. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te livre do mal, que o Espírito Santo te ilumine. Esta foi mais uma edição do nosso Café da Verdade. Um excelente domingo a você e a família, em nome do Senhor Jesus. Até breve.